Olá, tudo bem? Meu nome é Erika Nascimento, sou terapeuta da mulher, especialista em dependência emocional e relacionamentos saudáveis. E hoje eu quero compartilhar com você uma aula onde nós iremos entender definitivamente seu jeito de se relacionar e como ele revela a dependência emocional. Mas antes de irmos ao que interessa, eu posso te pedir um favor? Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e já ativa o sininho para que você receba sempre as nossas aulas, ok? Então vamos ao que interessa. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre a dependência emocional nos relacionamentos. Como esse jeito de se relacionar pode indicar sinais de dependência emocional. Por que que muitas vezes nós nos moldamos aos outros? Você já parou para pensar sobre isso? O que está por trás desse comportamento? O que nos leva a nos moldarmos para nos relacionar? Essa é uma boa pergunta, uma boa reflexão. E ao final dessa aula você irá entender o que está por trás desse comportamento. Relacionamentos saudáveis precisam de ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, para começar, gostaria de lembrar para vocês algo que nós escutamos muito. Eu, principalmente, ouvi muito da minha mãe, da minha avó, da minha tataravó, não, né? Porque eu não a conheci. Mas, enfim, ouvi bastante isso. Cresci com os contos de fadas, com a Disney, onde muitas vezes nós escutamos algo sobre a alma gêmea. A nossa metade da laranja, aquele que nos falta, a tampa da panela, o pé do sapato. Mas o que eu quero deixar claro primeiramente, o mito do 2 em 1, que nos fizeram acreditar que existe essa fórmula de 2 em 1, que isso era ideal, isso é uma cilada. Platão nos apresenta isso lá no mito da alma gêmea, em sua obra O Banquete, que o ser humano era um ser andrógeno, aonde nós tínhamos 4 braços, 4 pernas e nos locomovíamos como se fosse uma bolinha. Só que através de um castigo de Zeus, nós somos partidos ao meio. E a partir daí, começamos a vagar procurando essa metade que nos falta. 2 pessoas que pensam e agem da mesma forma, sem espaço para diferenças. Viu, gente? Isso é uma cilada. Sabe por quê? Quem é cristão sabe que nos ensinam sobre uma só carne. Para existir essa uma só carne, é necessário ter 2 indivíduos que escolhem somar para assim existir uma relação. Se for uma subtração, não existe 2, pode ser qualquer coisa, mas não é uma unidade. É necessário ter 2 indivíduos inteiros para que um relacionamento seja saudável. Isso é muito importante para que você compreenda hoje aqui. Isso muitas vezes pode te levar à anulação da sua individualidade. Quantas vezes, por causa de um relacionamento, você abriu mão de si mesmo? Você esqueceu de quem você era? Tem até uns memes aí que nós muitas vezes vemos nas redes sociais falando sobre a cada relacionamento eu assumo uma personalidade. Isso é bem complexo e complicado se você for observar o que está por trás desse comportamento. Se eu namoro um homem cristão protestante, eu sou cristão protestante. Se eu namoro um cara que curte rodeio, eu vou pro rodeio. Se eu estou, enfim, com qualquer tipo de pessoa, eu me aloco à pessoa, eu me fundo à pessoa e eu me torno aquela pessoa. Se perde a individualidade, existe uma anulação. Isso é a receita para um grande problema na sua vida. Por isso a importância de entender o que está por trás desse comportamento. O que é anulação? Anulação é quando você perde a sua identidade. Quando você muda suas atitudes para agradar outra pessoa, perdendo quem você é. Um exemplo. Deixar de lado suas preferências para se adaptar ao seu parceiro. Olha, eu trabalho com mulheres há 5 anos. E há 5 anos eu percebo que a maioria das relações, o que falta é identidade. Grava isso. Você que está me acompanhando aqui, que está começando agora a conhecer meu trabalho, ou que já conhece meu trabalho, sabe que eu tenho um lema. Se custa identidade, liberdade e saúde mental, é caro demais. Se para manter um relacionamento, você precisa abrir mão de quem você é,
Você precisa abrir mão da sua liberdade, seu direito de ir e vir. Isso é constitucional. Você não precisa abrir mão de quem você é para manter um relacionamento. E se isso custa a sua saúde mental, sua sanidade, você está dentro de uma relação onde existe violência, seja ela verbal, psíquica, patrimonial, física, sexual, mas as coisas não começam do fim. As coisas não começam dessa parte terrível. Tudo tem um começo. E para mim, o começo de um relacionamento abusivo, tóxico, está a partir do momento que você deixa de existir. Quando você começa a fazer concessões, a abrir mão da sua identidade, quando você se anula. Isso é a partida de uma relação abusiva. E na maioria das vezes, o que está faltando ali nesse relacionamento, olhando para uma relação onde ela não é abusiva nem tóxica, mas há sim uma anulação, aonde uma pessoa, por acreditar que para manter o outro na sua vida, ela precisa deixar de existir, então ela abre mão de si mesma. A partir daquilo ali, você consegue perceber que não é o relacionamento em si que precisa acabar. Porque muitos relacionamentos tem como mudar. Eu falo por experiência própria. Por muitos anos, eu sou casada há 16 anos, eu vivi em função do meu marido. Até que eu entendi que eu precisava mudar. Eu precisava me reencontrar naquele relacionamento. Eu precisava existir como indivíduo. A partir daí, meu relacionamento mudou. Foi necessário que eu me encontrasse como indivíduo, como sujeito, como pessoa dentro de uma relação para que meu relacionamento mudasse. Não foi o meu marido que mudou, primeiramente. Fui eu que mudei. Fui eu que entendi os meus limites. Fui eu que deixei de me anular. Hoje eu trabalho com mulheres há 5 anos, ajudando vocês, né? Você que está aqui comigo hoje, nesse momento, eu sou a sua mentora de relacionamentos. E relação é intra para ser inter. A partir desse momento que você começa de dentro, você consegue perceber se vale ou não permanecer nessa relação. O John Lennon, ele tem uma frase que eu gosto dela bastante. Ele nos ensina a importância da individualidade. Somente quem tem sua personalidade pode ter um relacionamento saudável. Se custa sua identidade para manter uma relação, não existe relacionamento. Pode ser qualquer coisa, mas não existe duas pessoas que escolheram estar juntas. Como eu disse no começo dessa aula, essa mitologia, esse mito, essa ideia de 2 em 1, isso é uma furada. Isso é a receita para que você se sinta frustrada daqui a algum tempo dessa relação, porque ninguém completa ninguém. Ninguém tem esse poder de te fazer feliz. Ninguém pode preencher os seus vazios. Você precisa ser uma pessoa inteira para que assim você consiga se relacionar de forma saudável com alguém. E relação saudável sim tem conflito. Muitas pessoas dizem, mas eu não brigo, eu não tenho problemas no meu relacionamento. Será por quê? O que você precisou abrir mão em nome dessa paz? O que você precisou deixar de lado para que hoje você tenha tantos paz nesse relacionamento? Você parou de se expressar? Parou de dizer o que você quer ou não? Deixou de lado os seus familiares, os seus amigos, os seus hobbies, os seus gostos? É claro que você não vai ter problema nessa relação, você não existe. Claro que relacionamento, às vezes a gente vai discordar, sim. É saudável discordar, discutir, se alinhar. O que não é saudável é qualquer tipo de violência. Aí já é sinal para sair fora. Mas enfim, para manter uma relação, você aguenta tudo calada? Você não fala, você não se manifesta. Aí sim você diz que tem um relacionamento. Que relacionamento é esse, mulher? Para um relacionamento ser saudável, ambos precisam e devem manter a sua identidade. Amar, grava bem isso, não é se anular, mas respeitar a sua individualidade. Você é um indivíduo dentro dessa relação? Relacionamento precisa de ordem, pertencimento e equilíbrio, porque esses 3 elementos são essenciais. Quando você olha lá para a terapia sistêmica, você entende que toda relação precisa de proporção entre dar e o receber. É 50-50. Se uma pessoa dá 51, é desproporcional. Se não é proporcional, não é saudável.
Então, o que é a ordem dentro de uma relação? Cada pessoa presta bem atenção na colocação dessa palavra, ter seu espaço e identidade respeitada. Isso de não confiar, de precisar clonar o WhatsApp do outro, de seguir, de não permitir que saia. Enfim, cada casal vai ter o seu contrato e o que dá para mim, o que dá para você. A partir daquilo ali, vocês percebem se funciona ou não dentro dessa relação. Cada relacionamento é subjetivo, então cada pessoa vai saber o que vale para aquela relação, mas dentro disso precisa ter uma ordem. Duas pessoas inteiras, dois adultos que escolhem estar juntos. Se não tem essa confiança, você perde a sua identidade e muitas vezes não tem respeito. Porque muitas mulheres elas estão tão inseguras consigo mesma que na verdade não é nem que o marido ou o namorado não te ama, é você que não se ama. É você que não se enxerga como indivíduo. E por isso você não confia em ninguém. Isso vem de lá de trás. Isso provavelmente é uma ferida de infância que você carrega. Alguém lá atrás te feriu através da ferida da traição e a partir disso você passou a desconfiar de todo mundo. Provavelmente seu pai e sua mãe, né? Bem psicanálise. Tudo é culpa da mãe e do pai. Mentira, né? Mas o que vale são as nossas percepções. Então, a forma que você percebe as coisas e como você se relaciona com seus primeiros cuidadores, ela vai influenciar a forma que você se relaciona. E voltando aqui aos 3 pontos inegociáveis de uma relação, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, toda relação saudável tem esse lugar do pertencimento. Sentir-se parte de algo maior, mas sem perder quem você é. Tem que ter 2 pessoas, consegue entender? 2 indivíduos inteiros que escolhem estar juntos. Isso é uma só carne. Aquilo que muitas pessoas, eu sei que a maioria das pessoas que me seguem são cristãs, muitas vezes acham que para ser uma só carne você tem que se anular. Mentira. Você precisa ter uma identidade para que exista uma relação proporcional, para que tenha pertencimento e ordem e, por fim, o equilíbrio. Ambos os parceiros devem dar e receber. Se não tiver ordem, pertencimento e equilíbrio, provavelmente essa relação é disfuncional. Às vezes, como eu disse, aqui eu não estou falando de relação onde existe qualquer tipo de abuso, tá? Isso é inegociável. Mas relações, sim, que são desgastadas, é porque tá faltando isso. A ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Não tem proporção. São relações desproporcionais. E aí, mulher, como anda o seu relacionamento? Quando você para e analisa. Respira um pouquinho aí. Reflete sobre o que você escutou. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo. Como eu disse para você, toda sexta-feira, às 21 horas, tem aula aqui. Então, reflita. No seu relacionamento hoje, tem equilíbrio? Tem pertencimento? Ordem? Se não, eu tô aqui para te ajudar. Identificando os sinais da dependência emocional. O medo da rejeição ou do abandono. Você tem medo de ser rejeitada e de ser abandonada? Esse é o primeiro sinal que você pode começar a analisar para perceber se hoje você vive uma relação de dependência. É muito preocupante se você precisa de algo ou alguém para se sentir feliz. O que é dependência emocional? É quando você não existe sem algo ou sem alguém. É quando você precisa de algo ou de um lugar, ou de uma substância, ou de uma pessoa para existir. Isso é a dependência. Dificuldade de estabelecer limites. Relação precisa de bordas e fronteiras. Aqui, desse tópico, eu não vou conseguir falar mais como eu gostaria, aprofundar, senão eu poderia desviar do tema. Mas eu quero também trazer uma aula somente sobre isso aqui, aonde nós vamos entender a importância dos limites na relação. Mas para que já seja colocado,
para que você comece a compreender, e eu falo melhor disso no meu livro, Os Segredos de um Relacionamento Forte. A diferença desse livro para qualquer outro livro que você leu sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, é que nesse livro eu não te ensino a salvar seu casamento. Não, começa de você. É a tríade da relação saudável. Sua relação com Deus, sua relação consigo mesma e a sua relação com o outro. A partir disso, você aprende a se relacionar. Nesse livro eu conto a minha história, como eu, Érica Nascimento, mudei a minha relação comigo mesma. Hoje, a partir disso, eu trabalho com mulheres, sou psicanalista clínica, terapeuta especialista em relações saudáveis e dependência emocional. Essa é a minha área de estudo, eu estudo isso há 5 anos, mas além disso, eu fui missionária em campo, então eu posso dizer que sim, é possível mudar na sua relação com o outro, a partir do momento que você muda a sua relação consigo mesmo. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui abaixo. Adquira o seu exemplar, coloque em prática e eu tenho certeza que as suas relações serão transformadas. E, por último, sentimento de não conseguir viver sem o seu parceiro. O match perfeito. Medo de rejeição e abandono. Dificuldade de estabelecer limite. Sentimento de não conseguir viver sem o seu parceiro. Essa é a receita da dependência emocional. Então vamos lá, vou deixar algumas dicas aqui para você resgatar a sua autonomia. Primeiro ponto para você começar a identificar a dependência emocional, lembrando que, na maioria das vezes, você vai precisar de ajuda profissional, de um processo analítico onde você vai entender a raiz da sua história, onde você vai compreender onde tudo começa, mas aqui, a partir dessas aulas, se você estiver mesmo disponível para mudar, aproveitando que hoje, gente, é dia 3 de janeiro, aproveita, antes de querer mudar por fora, muda por dentro. Começa de dentro para fora. Vamos começar pela sua autonomia, combinado? Reconheça seus próprios desejos e necessidades. Quais são seus desejos? Quais são as suas necessidades? Estabeleça limites claros. O importante sobre limite é que você não coloca limite para o outro. Você reconhece o limite em si e a partir disso você aprende a estabelecer limites. Quais são seus limites? Valorizar o tempo a sós, as suas próprias atividades. É bom a gente ficar sozinha. É bom ter um tempo para respirar. Se você não consegue ficar em um ambiente sem ligar a televisão, rolar o feed, pensa, por que você precisa tanto preencher o vazio? O que está faltando dentro que você precisa preencher com coisas externas? Busque o autoconhecimento. Eu estou aqui para isso, para poder te auxiliar. Exercício para reflexão. Como você tem se cuidado no seu relacionamento? Pensa. Segundo para pensar. O que você tem deixado de lado em nome do seu relacionamento? É sua identidade? É sua liberdade? Sua saúde mental? Isso é inegociável. Quais são seus limites? Como você pode cuidar mais de si mesmo? Eu posso começar te auxiliando aqui hoje. Eu, Érica Nascimento, estou aqui para te auxiliar. Seja através do meu e-book, Os Segredos de um Relacionamento Forte, como eu disse para você, estou deixando o link aqui, ou seja através do meu trabalho com mulheres na minha clínica, a Fator M. Será um prazer poder te auxiliar. Vou deixar também meu formulário aqui embaixo para você que tem desejo de começar a sua análise comigo. É uma lista de espera. Se você tiver esse desejo, se eu perceber que eu sou a pessoa adequada para poder te auxiliar, eis-me aqui para poder te ajudar, mulher. Então, pense sobre isso, voltando àqueles combinados do começo dessa aula. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, você está perdendo, porque todos os dias eu entrego conteúdos gratuitos, onde você, que está disponível mesmo para mudança, poderá mudar a sua relação consigo mesma e a sua relação com o outro. Não perca as aulas do canal. E como eu faço isso, Érica? Começa agora a ser inscrita do canal. Ativa o sininho, maratona. É melhor do que a Netflix, tá sendo convencida não. Aplica. Recebe o conhecimento e aplica. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada. E a transformação começa com você. Para ter um relacionamento saudável, é fundamental manter a sua individualidade.
autonomia. Indivíduo inteiro que escolhe outro indivíduo. Não precisa. Você não precisa, você escolheu. Esquece este metade da laranja. Isso não existe. Cuidar de si mesma é a chave para um relacionamento equilibrado, com ordem, pertencimento e equilíbrio. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Foi um prazer ter você até aqui. Até a próxima aula.